Boa noite, pessoal. O nosso tema do trabalho de Direito Penal 4 é sonegação fiscal. O trabalho foi desenvolvido pelos alunos Ana Caroline Silvério de Oliveira, Larissa de Castro Henriques Rodrigues, Renata Mendes Paz, Matheus Paim Guimarães Viana, Rickson Oliveira, Clarissa Freitas Macedo, Maria Luísa Bueno Oliveira e Gabriela Vieira Nascimento Costa, sob coordenadoria da professora Kênia Karina Jorge Sobrinho Arruda Nogueira. Bom, antes de adentrarmos ao tipo penal que descreve o crime de sonegação fiscal, é interessante a gente saber o significado da palavra sonegar, que nada mais é do que esconder ou omitir. Portanto, o crime de sonegação fiscal consiste no ato de deixar de declarar ou mentir para as autoridades fiscais no momento de declaração do imposto de renda, com o intuito de não pagar ou pagar menos impostos. De forma mais sucinta, podemos dizer que o crime de sonegação fiscal nada mais é do que um meio ilícito de reter dividendos. Por isso, no universo jurídico, também pode ser chamado de crime de evasão fiscal. O crime tem previsão legal na Lei nº 4.729, de 1965, onde, no seu artigo 1º, descreve diversas situações que se enquadram como crime de sonegação fiscal, que serão abordados mais adiante. Contexto histórico. Até a instituição e consolidação do Estado Democrático de Direito, o ato de declarar impostos ao fisco era visto como um comportamento humilhante, que retratava a subordinação dos mais fracos em relação aos mais fortes. Isto porque os súditos eram obrigados a suportar todos os gastos dos seus líderes, chamados também de governantes. Com a transição e a consolidação do Estado de Direito, a natureza dos tributos adquiriu uma nova roupagem, passando a ser uma fonte de sustento para o Estado, que acabou estabelecendo uma interdependência entre o indivíduo e a sociedade. Porém, a prática de sonegação fiscal, muito enraizada na sociedade brasileira, atualmente constitui um problema significativo, uma vez que esse sentimento e comportamento social de entender a declaração de imposto de renda e demais tributos ao Estado como uma situação humilhante e de caráter subordinativo, acabou por agravar cada vez mais o crime de sonegação fiscal no Brasil, justamente em virtude da resistência em contribuir para o bem público. Um exemplo disso são os dados levantados pela Agência Brasil, que mostrou que o país deixa de arrecadar cerca de 417 bilhões por ano com impostos devido às sonegações, principalmente pelas pessoas jurídicas. Outro levantamento, feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, mostra que o faturamento não declarado, ou seja, implicado pela prática da sonegação fiscal das empresas, é de cerca de 2,33 trilhões por ano. Todos esses dados foram levantados com base nos autos de infrações lavrados pelos órgãos responsáveis pela fiscalização. No entanto, é muito importante que sabemos que os impostos exercem uma função fundamental para garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, uma vez que a prática de declaração de imposto de renda faz com que o Estado adquira mais recursos para que estes sejam distribuídos da forma mais justa e equitativa possível para as diversas áreas da administração pública, como educação, saúde, transporte público eficiente. Porém, a eficácia desses serviços depende muito da maneira como esses impostos são cobrados e administrados. Bom, como falamos aqui, o crime de sonegação fiscal ele é muito recorrente na sociedade brasileira, o que também tem a ver com a corrupção praticada e que vimos recorrente na nossa sociedade. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada por unanimidade, declarou que o pagamento da dívida extingue a punição pelo crime, com o argumento de que apenas a ameaça da pena seria uma forma de arrecadar o que foi perdido. Por um lado, de certa forma, esse fato acaba tendo valor de volta da evasão fiscal, uma vez que a pessoa jurídica ou o próprio cidadão, enquanto pessoa física, presta com as suas obrigações fiscais, por outro, percebe que acaba influenciando a cultura de corrupção no nosso país.
Bom, a Constituição Federal, ela prevê e define a competência do Estado para realizar a supervisão fiscal, visando garantir a coleta dos tributos devidos e coibir práticas ilegais que afetam a ordem econômica e financeira. Por conseguinte, os órgãos responsáveis do Estado para isso é a Receita Federal, Secretaria de Fazendas Estaduais e Municipais, entre outros, que possuem, portanto, autoridade para atuar na prevenção e combate à evasão fiscal. A legislação brasileira, ela prevê uma série de mecanismos para investigar e punir a evasão fiscal, como, por exemplo, auditorias, inspeções, análise de dados, entre outros. Todo esse trabalho de fiscalização e controle dos tributos é realizado por um grupo competente que conta com auditores fiscais e analistas tributários, que tem um amparo legal para acessar informações e conduzir investigações que contribuam para a apuração dos fatos e para a responsabilização dos envolvidos. Além dessa atividade imperativa que o órgão exerce na supervisão e fiscalização, este fato não se restringe somente a isso, mas também permite a promoção da educação fiscal e da conscientização da sociedade sobre a importância do pagamento dos tributos para o desenvolvimento do país. Dessa forma, a fiscalização tributária não apenas combate a evasão fiscal, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. O Estado pode utilizar de diferentes maneiras para aprimorar o seu combate à evasão fiscal, como, por exemplo, utilização de inteligência artificial para análise de grandes dados, treinamento contínuo dos profissionais, ampliação dos quadros do pessoal, integração entre os órgãos de fiscalização. Essas medidas contribuem para uma fiscalização mais eficiente e justa, garantindo assim o cumprimento tanto das obrigações fiscais quanto da defesa dos interesses coletivos. A sonegação fiscal é um empecilho que afeta intensamente a sociedade brasileira. Como sabemos, a educação, a saúde e a infraestrutura pública são mantidas por impostos. Quando esses impostos são sonegados, todos esses serviços são prejudicados, o que afeta a população brasileira como um todo. Devido a isso, a sonegação fiscal é um crime, e quem o comete recebe uma punição. A legislação prevê penalidades como pagamento de multa e prisão, que pode variar de 6 meses a 2 anos. Funcionários públicos enfrentam penalidades ainda mais severas. Esse crime é um problema tão expressivo que o Brasil chegou a ser classificado como o segundo país com maior índice de sonegação fiscal do mundo, ficando atrás somente da Rússia. É importante ressaltar que a sonegação fiscal e a inadimplência fiscal são coisas distintas. Enquanto a sonegação fiscal é algo mais gravoso, que supera até mesmo a corrupção em termos de magnitude, a inadimplência é apenas o atraso no pagamento de tributos, taxas ou impostos. Nesse slide podemos ver os dados que informam a posição do Brasil em relação à Rússia e aos outros países do mundo no índice de sonegação fiscal. A ação dos órgãos fiscais para combater a sonegação é feita através da supervisão fiscal efetuada pelo Estado, investimento em tecnologia e inteligência artificial para analisar um grande volume de dados, promoção de educação fiscal e conscientização da população, entre outras diversas atitudes que visam minimizar esse impacto. Apesar dessas ações, algumas empresas ainda encontram uma maneira de ludibriar a fiscalização, realizando o pagamento da dívida posteriormente, alegando que houve apenas uma demora no pagamento e escapando das punições. O problema é que essa prática se torna comum e não deixa de afetar a sociedade, ainda que a afete de forma mais amena. Analisando a letra da lei, conclui-se que a sonegação fiscal consiste no ato de omitir ou ocultar ganhos no momento da declaração do imposto de renda. Basicamente, é um meio ilícito de reter dividendos, e por isso pode ser chamado também de evasão fiscal. O crime de lavagem de dinheiro, por sua vez, é diferente. Consiste em dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de formas que tais ativos aparentem uma origem ilícita ou que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. De acordo com Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça e do STF, a lavagem de dinheiro não tem relação com a sonegação fiscal, visto que não há um aumento de patrimônio com agregação de novos valores, senão a manutenção daqueles já existentes.
Bom, agora nós vamos falar sobre as formas de denunciar a sonegação fiscal anonimamente. Para denunciar qualquer suspeita de fraude, é necessário entrar no site do governo federal e as denúncias podem ser a respeito de fraudes contra a União e FGTS. Elas são classificadas em 3 tipos distintos. O primeiro deles são sócios ocultos, quando decisões são tomadas por pessoas jurídicas ou físicas que se beneficiam com os lucros da empresa sem estar registrado no contrato social de empresa. Nessa situação, são considerados sócios ocultos. Já na ocultação patrimonial, ocorre quando o bem é registrado em nome de um terceiro diverso do real proprietário, colocando o bem em nome de filhos, cônjuges ou empregados. Essa categoria é mais conhecida popularmente por laranjas. Já no grupo econômico, para fins da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela se configura quando há uma confusão patrimonial entre empresas que atuam sob um administrador comum. Exemplo, quando um funcionário é registrado na empresa, mas trabalha para outra. Também se enquadra nessa modalidade o caso de empresa que é abandonada com uma grande dívida tributária ou trabalhista e a exploração da atividade econômica migra para a nova empresa limpa, controlada pelo dono anterior. Agora vamos falar da jurisprudência. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem ratificado a relevância da questão, reconhecendo a repercussão geral da matéria relacionada à criminalização da sonegação fiscal. Um exemplo emblemático é o julgamento dos recursos extraordinários, 855-178 de Santa Catarina, no qual o STF estabeleceu que mera inadimplência fiscal não configura crime, mas a conduta dolosa de omitir informações ou prestar declarações falsas a qualquer que seja, vontade de apropriar-se de valores retidos, omitindo o cumprimento do dever tributário com a intenção de não os recolher. Nos casos dos autos, o não pagamento do tributo por 6 meses aleatórios não é circunstância suficiente para demonstrar a contumácia nem o dolo da apropriação, ou seja, não se identifica em tais condutas haver sido a sonegação fiscal o recurso usado pelo empresário para financiar a continuidade da atividade em benefício próprio ou em detrimento da arrecadação tributária. Vamos agora ao informativo 819 do STJ. Fato extintivo superveniente da obrigação tributária, com o pagamento ou reconhecimento da invalidade do tributo, afeta a persecução penal pelos crimes contra a ordem tributária, mas não a imputação pelos danos delitos, como quadrilha e corrupção. Já o informativo 779 do STJ, ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena base, sem tanto que implique bis idem. Chegamos agora ao final. Diante de todo o exposto que vimos aqui, fica evidente a relevância e a complexidade do crime de sonegação fiscal em ordenamento jurídico. Sua tipificação exige não apenas a observância formal prevista em lei, mas também uma análise criteriosa da legislação dos requisitos tributários e dos princípios que os regem. A contribuição da doutrina e da jurisprudência é essencial para uma interpretação coerente e atualizada deste tipo penal, garantindo assim a efetividade das medidas de combate à sonegação fiscal e a preservação da integridade do sistema fiscal como um todo.